Então, eu acho que se a gente olhar a nossa profissão, a nossa profissão, eu entendo ela como uma área da comunicação, né? A gente, pensando a cozinha como uma prática cultural, né? A prática de culinária como uma das habilidades que a gente desenvolve numa sociedade, né? Como acúmulo de cultura, é muito difícil a gente determinar ideias de originalidade num prato. No sentido de que alguém assinou a criação de um prato. Isso porque as técnicas, a relação com os ingredientes, elas acabam sendo dadas ou construídas em um ambiente coletivo. Acho que é diferente de uma música, assim, que eu tenho as notas e com as notas eu crio uma harmonia, né? De certa forma a gente faz isso, mas a relação entre, sei lá, ingredientes cebola e alho, ela não é determinada por alguém, né? É determinada por uma cultura. Eu acho que dentro dessa cultura, assim, imaginando os pratos, eu acho um pouco pretensioso colocar essa ideia de originalidade, ou seja, assinatura, né? Como se fosse uma obra de arte. Mas ao mesmo tempo eu tenho o trabalho intelectual de desenvolvimento de uma receita ou organização de uma receita, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela ah, tem, sim, uma questão com relação à forma como ela funciona, né? Ela acaba, como é que eu posso dizer, articulando ideias, né? Conceitos, materiais, sem dar devida fonte, né? E até em alguns casos ela cria a fonte. Se você pedir, o chat GPT vai criar uma fonte, vai inventar uma referência. Então isso é um problema em si, né? Como ele existe. Dentro da cozinha, eu não vejo tanto problema porque tem esse panorama que eu coloquei, né? Assim, eu identifico como uma dificuldade de registro autoral, né? Mas que você cria um prato, vamos imaginar lá o abacaxi com formiga do Alex Atala. Ele não criou a formiga, ele não criou a relação com o abacaxi, nem o abacaxi com o gosto de capim-limão. Essa relação ela já estava dada como forma cultural, né? Ele só foi lá e juntou os dois elementos. Então, aí que tá, ele criou essa relação, ele criou um prato, né? Apontar isso como uma coisa autoral, uma obra própria, eu acho um pouco complicado, assim. Então, assim, acho que a gente poderia pensar mais sobre isso, mas eu acho que a ferramenta, ela só vai replicar um comportamento que a gente já tem. Óbvio que tem que ter regulamentação, né? Porque a gente pode criar imagens falsas, né? A gente tem que ter a indicação que isso foi feito por uma inteligência artificial, né? E seria interessante que ela indicasse de onde ela tira aquelas informações, né? Que é o papel que a gente tem quando a gente faz um artigo científico. A gente tem que indicar de onde que vem aquelas ideias. É importante, né? Até porque a gente está construindo um conhecimento. E óbvio que quando a gente pega um texto de uma inteligência artificial, aquilo não saiu do nada, né? Ela não pensou sozinha, ela articulou ideias ou textos escritos. Então acho que tem que ter uma regulamentação. Mas não sei se essa regulamentação vem na ideia de uma receita, entendeu? Acho que isso acho que é uma questão mais profunda, assim, de imaginar o futuro, né? Eu acho que podem ter futuros bem ruins e podem ter futuros bem bons. Acho que o futuro ruim pode ser no caminho de... é, se a gente imaginar uma profissão, né, uma sociedade cada vez mais focada no indivíduo, no acúmulo de capital, eu acho que a inteligência artificial pode descaracterizar um pouco a profissão. Eu acho que isso acontece com qualquer profissão, não necessariamente a nossa, né? Pelo lado positivo, eu acho que ela pode abrir possibilidade de espaços criativos, no sentido de otimizar processos, né? Então, se ela otimizar processos, a gente utilizar ela para guardar informação, para organizar informação, e a gente consiga, a partir daí,
desenvolver raciocínios, né, criativos, a gente poder levar para um raciocínio mais estético, eu acho que faz mais sentido, né? Mas tem que tomar muito cuidado nessa questão de não levar para um acúmulo de capital que daí acaba descaracterizando a mão de obra. Então, o nosso grupo chegamos na conclusão de que a inteligência artificial é uma boa escolha para a nossa profissão, já que pode facilitar muitos trabalhos de mão de obra e facilitar muitos trabalhos de matéria-prima por em si, tipo cortes, questão de temperos. A gente também concluiu que a inteligência artificial é uma forma negativa, já que poderia gerar muito desemprego e pessoas que teriam tipo necessidades estariam tipo perdendo os seus empregos no restaurante como garçom ou como estilo de cozinheiros, enfim. E as empresas estariam dominando de uma forma o mercado da gastronomia.